Fala aí, rapaziada, Jiu-Jitsu na área, e hoje eu vou falar sobre a que seria a primeira regra oficial do nosso jiu-jitsu brasileiro lá de 1936. Fica comigo. Vamos lá então, cara. Antes de qualquer coisa, pô, tem uma galera que assiste o vídeo e não se inscreve no canal. Dá essa moral, ajuda a firma. Te inscreve, aperta esse botão, te inscreve antes de começar o vídeo. Ah, não gostei do vídeo, foda-se. Depois lá tu bota o dislike, mas agora tu te inscreve no canal e dá o like, beleza? Antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer muito ao professor Elton. Vou deixar o Instagram dele aqui. Se tu não segue, o cara sabe tudo. É um historiador, não só do jiu-jitsu, mas das artes marciais no Brasil em geral, sabe muito de capoeira. Ele tem um grupo de estudo de outros pesquisadores, historiadores, que pesquisam a fundo a origem das lutas no Brasil. Então assim, ó, pô, Alexandre, eu vi que o Carlos Grace vai no Elton. Não, mas é aqui que o Conde Coma vai no Elton. Segue lá no Instagram. O cara te responde ali sempre que ele é muito solícito, sempre possível ele te responde ali. Então se tem alguma dúvida histórica, vai no Elton e tem que ler. Se tu curte arte marcial, tu tem que ler esse livro dele, que é o Muito Antes do MMA, uma trilogia de livros aí do que seria a origem aí das artes marciais no Brasil. É a leitura obrigatória para todo amante de artes marciais. Beleza? Conversando com o Elton, chegou esse livro aqui em minhas mãos, que seria o que seria a primeira regra oficial do jiu-jitsu brasileiro, certo? Ah, Alexandre, mas está aqui sobre a Federação de Pugilismo. Isso não é só naquela época não, e não foi só no Brasil. Até hoje acontece isso. Em lugares onde o esporte, a arte marcial está se desenvolvendo ali, é comum aglomerar vários esportes, várias modalidades dentro de uma só que é a mais forte politicamente ou até administrativamente já está ali estabelecida, então fica uma maneira mais fácil. Só para te ter uma ideia, na França, basicamente até hoje é assim, o MMA até pouco tempo era proibido na França porque colocaram a Federação de MMA, ou a organização que tinha lá, dentro do comando da Federação de Judô, que é muito forte. Não só o MMA, o próprio Jiu-Jitsu é comandado pela Federação de Judô na França. Quem dá aula na França sabe os perrengues que é tu querer fazer um campeonato, querer abrir uma academia lá de Judô na França. E assim em outros lugares. Aqui em Abu Dhabi, até 2012, a Federação de Jiu-Jitsu era junto com a Federação de Jiu-Jitsu, Judô, Wrestling e Kickboxing. Depois separou, ficou muito grande, se desmembrou e teve a sede própria, certo? Então, nada muito diferente que aconteceu naquela época, que acontece até hoje, certo? Então, como o esporte do boxe, o pugilismo, era muito forte no Brasil, uma das principais modalidades na época, mais organizada, então nada mais natural que fazer os eventos de jiu-jitsu abaixo ali dentro da Federação de Pugilismo. Então essa regra saiu como um manual de jiu-jitsu para os eventos de jiu-jitsu dentro da Federação de Pugilismo. Parte mais importante agora. Alexandre, essa foi a primeira regra do jiu-jitsu? Não. Dá para se dizer que foi a primeira regra oficial dentro de uma federação oficial. Por quê? Desde 1905, para os eventos de jiu-jitsu, só que assim, cara, esquece o que tu entende hoje como evento de jiu-jitsu. Naquela época eram os desafios, lutas casadas, a galera colocava no jornal lá as regras, como é que ia ser o evento, e estampava na porrada ali. Vendia ingresso, a galera ia lá assistir, mais ou menos como é o evento de MMA hoje, mas muito menor, obviamente. Então esquece um campeonato de jiu-jitsu como tu vê hoje. Então naquela época já se usava um manual, olha só, de 1900 escrito, esse que eu vou ter que colar. Isso aqui foi o Elton que mandou, beleza, valeu Elton. As primeiras regras sobre o jiu-jitsu no Brasil foram inspiradas no livro Jiu-Jitsu, Educação Física Japonesa, de Irving Hancock, de 1905, certo? Da editora Companhia Tipográfica do Brasil, traduzido para português, agora olha o detalhe. Capitão Tenente Santos Porto e o primeiro Tenente Hadley de Aquino, ambos da Marinha de Guerra. Por que o pessoal da Marinha que traduziu um livro desse? Porque, para quem sabe, quem acompanha o Elton também, que já leu os livros lá, sabe que a Marinha já tinha aulas de jiu-jitsu desde muito tempo, desde o início do século passado, para os seus marinheiros, como uma forma de educação física e defesa pessoal e luta. Não, Alexandre, era judô, não era jiu-jitsu. Cara, aí nós vamos entrar numa briga, não é uma briga, num balaio de gato é meio, porque a gente sabe que a origem ali é a mesma. Muitos desses japoneses que vinham lutar, que vinham da Kodokan, ou do que antes antes de oficializar a escola Kodokan. Então isso aí é tema para uma série de vídeos que eu deixo pro Elton explicar, que ele sim tem autoridade no assunto. Então já tinha o jiu-jitsu praticado na Marinha, já tinha um livro, um manual de regras naquela época, beleza? Depois disso, com a chegada do Conde Coma, 1915, já teve a primeira regra
dos eventos do Conde Koma, certo? O Mitsuri Maeda. Eram regras bem simples, na verdade, para balizar ali os eventos de lutas casadas. Vou colar aqui, ó. O atleta deverá usar o traje kimono que o Conde Koma lhe facilitará, ou seja, emprestar lá. Quero sair na porrada, toma aqui o kimono primeiro. Não é permitido morder, arranhar, pegar com a cabeça ou com o punho, ou seja, não valia golpe traumático em geral. Quando se fizer uso do pé, nunca se fará com a ponta e sim com a curva. Pelo jeito valia chute. Entre outras poucas aqui regras que tinha em 1914 para esses eventos. Que a galera chegava e colocava no jornal ali, como eu falei. Por falar em jornal, tem essa regra aqui do Sada Miyato. Vou colocar aqui. Isso aqui é um recorte de um jornal na época com as diretrizes do que seria o evento de luta dele. Antes ainda da regra de 36, irmãos Gracie, ainda teve a regra do mestre Geo Mori. Para quem não sabe, Geo Mori teria sido professor do Luiz França, mestre Luiz França, que teria sido professor do Oswaldo Fada, que daí teria vindo a linhagem da Fada Jiu-Jitsu. O Geo Mori, em 1928, ele chegou no Brasil em 1925, se estabeleceu em São Paulo e em 28 já estava fazendo ali os eventos dele, baseado na mesma regra do que era feita pela Kodokan, no mesmo esquema que os seus antecessores ali. A regra não tinha muita diferença. Vou dar uma colada aqui, ó. O vencedor do assalto de jiu-jitsu pode ser declarado das seguintes maneiras: pelos pontos obtidos, quedas e golpes, domínio completo do adversário no chão, desclassificação, desistência ou perda dos sentidos, muita coisa que a gente tem na regra atual, beleza? Então, basicamente, todo mundo usava uma regra muito parecida ali, porque todos tinham origem ali na Kodokan. Eis que então chegamos na regra de 36, essa sim, dos irmãos Carlos e Hélio Gracie, certo? Onde eles usavam nos eventos, aí sim já dentro da Federação de Pugilismo. Eu vou dar uma colada aqui, eu vou ler um por uma e tu vai ver a semelhança que essa regra tem com muitas das coisas que a gente tem hoje no Brasil. Os lutadores subirão ao ringue com kimonos apropriados e resistentes japoneses com mangas até metade do antebraço. Quem se liga lá nos Irmãos Valente, eles ainda até hoje usam o kimono até metade do antebraço, como o mestre Hélio usava, por causa dessa época. Por que até metade do antebraço? Não sei. Por que não até o final? Também não sei. Os lutadores subirão ao ringue de pés descalços, sem gordura que impeça de espécie alguma no corpo, unhas e dedos das mãos e dos pés devidamente cortadas. Cara, até hoje isso tem na regra, tem que estar com as unhas e dos dedos e dos pés cortados e sem gordura. Hoje em dia tem um item na regra que fala que se tiver qualquer situação, qualquer substância que escorregadia no teu corpo, deslizante, que impeça o atleta de fazer uma pegada apropriadamente, tu vai ser desclassificado. Vem dessa época aí. Haverá um juiz de ringue e 3 jurados. Até um tempo atrás, década de 80 talvez, tu tinha o árbitro central, responsável por começar e parar a luta, e tinha os juízes de mesa. Eram eles que davam ponto. É como é usado até hoje no ADCC, é como é mais ou menos no MMA, certo? Então era como funcionava na época. Não era o árbitro central que dava os pontos, não, eram os caras na mesa, como na regra original. Outro item importante que não valia golpes traumáticos, né? São considerados golpes proibidos. Cuteladas, acho que essa porrada aqui, antebraço, cotovelada, soco, bofetada, pontapé, joelhada, ou seja, qualquer golpe traumático não era permitido. E tem que ter até hoje. Além da desclassificação prevista no artigo aqui e tal, o combate poderá ser decidido por pontos, perda de sentidos ou desistência. Agora a pontuação. Pontuação bem diferente do que a gente tem hoje. A decisão por pontos deve ser feita pelos jurados de mesa na seguinte forma. Defesa de um modo superior, 1 ponto. Isso aqui é importante, para quem não sabe, no MMA é assim também. Tentei te derrubar, tu dá o sprawl, eu vou lá, te boto pro chão, tu levanta, fico ali segurando, tentando te botar pro chão, tu levanta. Pro juiz do MMA, tu que vai ganhar 1 ponto, e não eu que quase te derrubei. Por quê? Porque o meu ataque falhou e a gente se manteve na situação de luta que tu queria. Então, tu é o cara que vai receber a pontuação. Mesma coisa aqui nessa época. Aí a gente entende algumas regras até do MMA, porque da onde veio o MMA? Veio do Vale Tudo, que veio desses combates aí da família Gracie. Ao que for superior na técnica, 1 ponto. Ao que for superior no ataque, 1 ponto. Ao que for superior na eficiência, 1 ponto. Agora, como é o MMA, finalizado o combate, cada jurado somará os pontos de cada lutador nos diversos rounds, então dará a vitória ao que tiver total maior ou empate quando o número de pontos for exatamente igual a um do outro. É exatamente como é feito hoje em dia no MMA. Esse que é legal. Quando um dos lutadores estiver sem sentido, o árbitro iniciará imediatamente a contagem de 10 segundos, regulamentares. E uma vez terminada de contagem, dará a vitória ao adversário. Imagina tomar um mata-leão, tá lá engasgado, e o árbitro tá lá. 1, 2, 3, e o cara morrendo. Sobre a desistência.
exatamente como é hoje. Considerar-se desistência durante o combate quando um dos contendores estiver sendo atacado e não suportar mais o golpe. Para isso, deverá o lutador falar ao árbitro ou bater mais de 2 vezes com a mão ou o pé ou qualquer parte do corpo do adversário ou mesmo no chão do ringue. Exatamente hoje, dá os tapinhas que a luta para na hora. Então é isso, depois dessa regra, a gente tiveram algumas outras ali, modificações pequenas, mas a modificação maior que deu origem a uma regra que a gente tem hoje, não 100%, mas 90 e tantos por cento igual, foi a regra da Federação de Guanabara, de 1967, criada ali pelo grande mestre Hélio Gracie. Aí sim, até o ranking de faixas, eu tenho um vídeo aqui no canal, sei lá onde, que vou tentar achar e botar aqui, sobre a graduação e tal, sobre faixas. Lá eu falo um pouquinho dessa regra aí de 67. Lá foi estabelecido as cores das faixas e o ranqueamento das faixas, além da regra em geral, que basicamente é a regra que a gente usa hoje, com algumas modificações. Novas modificações consideráveis vieram com a criação da CBJJ em 93, se eu não me engano, que usou essa regra da Federação da Guanabara, também 90 e tantos por cento igual, com algumas alterações ali. Então viram, cara, como é importante o cara saber a origem da regra, não só da regra, do que tu tá fazendo, tá lutando jiu-jitsu, tem que saber a origem, como é que... Não adianta saber a origem lá 100 anos atrás e não saber o que aconteceu nesse meio. Porque muitas coisas que acontecem agora foram fruto de decisões tomadas nesse meio tempo. Então, por isso quem me conhece, quem me segue no Instagram lá, sabe, às vezes eu fico meio puto com esses eventos, os caras criam as regras do nada, baseado em outras coisas, que aí sim, ó, deturpa totalmente a origem da nossa arte marcial, que é a origem brasileira aqui do nosso jiu-jitsu. Quando eu sei dessas origens, quando eu sei o intuito lá atrás dos fundadores, claro, a gente não pode ficar preso no passado, tem que evoluir, o esporte evolui, obviamente, mas quando eu sei a origem, quando eu sei o gol da arte marcial, eu me distancio pouco das raízes. Agora, quando eu não sei, quando eu quero criar coisa só pro show, aí dá uma guinada pro outro lado. Como eu sempre falo, todas essas mudanças que estão acontecendo aí nesses eventos e regras e tal, é exatamente o que aconteceu com a popularização do Karatê, Kung Fu, lá na década de 70, 80, ali, com a popularização dessas artes marciais em Hollywood, com aqueles filmes ali. Então, muito legal fazer filme, aí começou a pipocar a escola de tudo quanto é jeito e regra. Hoje em dia tu vê o quê? Tu vê cara chegando na faixa preta de Karatê, por exemplo, que é uma luta sinistra, boa pra caramba. Tu vê o cara chegar lá sem ter feito uma luta, sem ter dado soco em alguém. Tu vê criança, faixa preta ali com 12, 13, 14 anos, o que é impensável. E a gente tem que olhar o que aconteceu com essas outras artes marciais, que eram foda ali no início e foram ficando mais mole, vamos dizer assim, com todas essas mudanças, porque foram se distanciando da raiz deles. Isso já está acontecendo no Brasil, no jiu-jitsu, em muitas escolas, em muitas organizações. Então é legal o cara ficar antenado, é legal divulgar isso aqui, é legal estudar, pega o livro lá do Elton, lê, é legal estar ligado às raízes para a gente não se perder muito e aí sim acabar com uma parada muito legal que é a nossa arte marcial, que é o nosso jiu-jitsu, beleza? Se tu curtiu esse vídeo, dá um toque aí, manda nos comentários, se não entendeu alguma coisa, manda aí nos comentários, é um assunto muito grande, tanto que o Elton tem 3 livros para falar sobre a origem aí da luta no Brasil, não vai ser num vídeo de 10 minutos aqui que eu vou falar, mas só dar uma pincelada aí no que foi a regra. E se tem alguma dúvida, põe nos comentários e me segue no Instagram, @ANJujitsu, beleza? Que a gente se fala mais. Abraço.